A eficácia global da Coronavac é de 50,4%. A informação foi divulgada no início da tarde e a gente vai entender melhor o que é que isso significa com a explicação do ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Boa tarde, escuta a gente bem? Sim, eu ouço bem vocês. Boa tarde. Tudo ótimo, maravilha. Vamos tentar explicar direitinho para as pessoas o que é que significa esse nível de eficácia global de 50,4%. Porque as pessoas às vezes ficam um pouquinho mais confusas, acham que a vacina não é tão eficaz. Ela é eficaz de que forma? Continua eficaz? O pessoal falou de 78 para 50, mudou a eficácia. O que isso significa? Então, significa que ela apresenta uma eficácia medida por um estudo clínico, desenhado com as características que foram, envolvendo os critérios de inclusão, os grupos que foram definidos, onde se chega à conclusão que mais da metade das pessoas que tomaram a vacina estão protegidas contra o vírus, segundo o que se demonstra nos cálculos estatísticos que fazem chegar nesse número. Bom, em linhas gerais, o importante é que nós saibamos que uma vacina com mais de 50% de eficácia demonstrada no estudo clínico é uma vacina útil do ponto de vista de saúde pública, porque as vacinas, quando apresentam mais de 50% de eficácia, elas têm uma utilidade em qualquer situação. Numa situação de pandemia, uma vacina como essa, ela é importante pelo dado global, porque demonstra que ela vai conseguir um grau de imunização maior do que 50%, isso é fundamental, ainda mais quando se segmenta, tanto no que se refere aos casos mais graves e aos casos críticos da doença. Então, é uma vacina, sim, útil, em qualquer situação ela seria aprovada e numa situação de pandemia é uma vacina desejável do ponto de vista da saúde pública. Vou explorar essa faceta do que o senhor disse agora por último, porque quanto mais a gente conseguir deixar claro para as pessoas, melhor. O senhor disse assim, o dado de 50,38 mostra que ela é eficaz e numa situação de pandemia, mais útil ainda. Qualquer vacina já seria útil, numa situação de pandemia, mais útil ainda. Ok. Aí o senhor diz, ainda mais quando a gente segmenta os dados, que é exatamente quando a gente chega naquele percentual de, por exemplo, 78%, porque mostra que a vacina, se a pessoa não ficar imune ao vírus, a vacina tem capacidade de reduzir drasticamente as chances de você ter um caso grave ou gravíssimo da Covid-19. É isso, doutor, que a gente pode inferir desses dados? Sim. Primeiro, eu creio que seja importante ainda termos em mente que esses dados passarão pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses dados serão conferidos, checados, os cálculos refeitos e ainda mais quando há um número que é muito perto do limite que seria minimamente aceitável. Então, ainda há uma tarefa que nós, enquanto cidadãos, temos que depositar aos técnicos da Anvisa de conferir esses dados. A partir daí, sim, o que você disse é verdade. É claro que a situação de hoje, que nós vivemos com mais de 1.000 pessoas perdendo a vida por dia, uma vacina que tenha a capacidade de evitar casos graves em mais de 75%, quase 80% das pessoas, e que pode evitar internações e que, por consequência, mortes ou ainda ao menos que seja desocupar leitos nos hospitais para aquelas pessoas que ainda não receberam a vacina ou eventualmente ficarem doentes, que elas possam ser melhor assistidas, isso é muito desejável no curto prazo. Agora, no longo prazo, quando se atingir um nível e um grau de vacinação das pessoas mais adiantado, quando 50%, 60%, 70% dos grupos prioritários forem vacinados, nós vamos ter, então, aí condições de dizer, estamos atingindo um outro objetivo, que é
a garantia da imunização, ou seja, a diminuição da circulação do vírus. Então, nós temos um objetivo imediato, que essa vacina, em se confirmando esses dados, ela atinge, que é salvar vidas no primeiro momento, evitar internações e mortes, mas no médio e longo prazo, uma vacina com uma eficácia maior do que 50% tem um papel importantíssimo no ganho da imunização coletiva e a diminuição da circulação do vírus e o número de pessoas que venham a adoecer. Nosso calendário de vacinação, o senhor pode dar um exemplo rapidinho aqui para a gente de outras vacinas que a gente já tem aí há anos circulando aqui no nosso calendário de vacinação e que tem uma eficácia parecida? Olha, nós podemos dizer que há vacinas, algumas sim, com eficácia que foram demonstradas no estudo clínico na faixa de 50% a 60%. Uma que é muito conhecida é a da coqueluche, por exemplo. Mas o fato é que depois, quando essa vacina é aplicada em larga escala, em programas que conseguem imunizar um grande número de pessoas, e nós temos essa virtude aqui no Brasil, que é uma capacidade do nosso Programa Nacional de Imunização de ser abrangente, de amplificar em curto espaço de tempo o número de pessoas vacinadas, o que se observa é que nós temos hoje muitas dessas doenças com vacinas que têm esse nível de eficácia funcionando com uma eficácia muito maior na prática. A da coqueluche, a da própria catapora, né, são vacinas virais que também apresentaram nos estudos clínicos eficácia que ficaram abaixo de 70%, algumas abaixo de 60%. Então, nós não temos que nos preocupar com essa informação. Claro que todos nós desejaríamos vacinas com 100% de eficácia já no estudo clínico, mas a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento científico nem sempre nos entrega soluções que possam ser do tamanho que nós desejamos num primeiro momento. Mas não é à toa que há um consenso global de que vacinas nessa faixa de eficácia, caso esses dados sejam comprovados pela Anvisa, são altamente desejáveis e bastante úteis do ponto de vista da saúde pública. Perfeito, doutor. A gente está conversando aqui com o Dirceu Barbano, ele é ex-presidente da Anvisa. Lembrando que a Coronavac foi testada apenas em trabalhadores da saúde, né? Então, expuseram a vacina ao maior risco possível, sacrificando ali provavelmente a eficácia, o índice de eficácia, se tivesse feito ali na população em geral. A testagem era exatamente isso que o doutor estava nos explicando aqui. Muitíssimo obrigada pela participação. Vamos precisar cada vez mais de vozes assim para poder colocar as coisas, os fatos nos lugares. Volte sempre aqui ao CNN 360. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para vocês.